Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade. Filipenses capítulo 4, Deus colocou no meu coração: troque a ansiedade pela paz. Amém? Então hoje você vai trocar aí a sua ansiedade pela paz, porque nós vamos ver juntos aqui na palavra de Deus esse texto tremendo, onde o apóstolo Paulo nos ensina verdades para a nossa vida. E é capítulo 4, a partir do verso 6, eu vou ler na NVI. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Não há uma razão, não tem motivo para a gente andar ansioso. E aí eu estava refletindo nessa palavra e Deus falou muito comigo, porque essas semanas que passaram, nós tivemos um desafio muito grande aqui na igreja. Acho que os irmãos sabem. E teve um rapaz aqui na construção, na nossa obra. Nós estamos fazendo aqui 2 auditórios de 100 pessoas cada um, mais a área de comunhão aqui embaixo. E o rapaz subiu ali em cima, mais ou menos em 5 metros de altura, o Samuel, e ele caiu ali de cabeça numa grade de ferro que tem aqui embaixo, que protege o botijão de gás. E chegou a entortar a grade do botijão, que protege o botijão de gás, com a força do impacto que ele caiu lá de cima. E aí todos nós começamos a orar muito. E naquela hora que eu soube disso, veio uma ansiedade no meu coração, uma preocupação muito grande. E a ansiedade é uma preocupação com o futuro. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Será que esse menino vai escapar com vida? E aqui na igreja, fazendo a obra do Senhor, falei: Senhor, eu não posso aceitar isso. Mas eu não fiz o que o apóstolo Paulo falou, não. Eu não fiz isso de orar e depois suplicar. Eu fui direto suplicando e falando: Senhor, levanta esse menino, ele não pode morrer. E assim, acho que muitos irmãos também se levantaram. O Pedro Expedito, o filho dele, o William, orou muito. E a gente recebeu as notícias que o menino foi se recuperando, Samuel, e eu não o conhecia, mas soube que ele foi se recuperando. O coágulo que ele tinha na cabeça foi sumindo. Um milagre tremendo da parte de Deus foi acontecendo. E aí a minha ansiedade começou a diminuir. Mas ansiedade é pecado. A gente não deve andar ansioso por coisa nenhuma, nem por isso. E eu falei: Senhor, eu preciso orar antes de suplicar. E aí quando eu comecei a orar, e essa é a primeira lição que eu quero trabalhar nesse texto, é que quando nós começamos a orar, não só nós falamos, mas Deus também fala com a gente, amém? Quando a gente começa a orar é diferente da súplica, porque na súplica você está ali falando para Deus: Senhor, não pode acontecer isso, Senhor, me ajuda, Senhor, socorre. Mas na oração, e essa palavra que está aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, ela tem um duplo sentido. E o primeiro sentido dessa palavra, oração, significa compartilhar com Deus da intimidade, daquilo que está lá no porão da tua alma, aquilo que está lá dentro do teu coração. Isso tudo precisa ser conhecido diante de Deus. E aí eu comecei a orar e falar: Senhor, o que está dentro do meu coração é isso, eu estou preocupado com isso, eu fiquei ansioso, eu quero te pedir perdão, porque essa situação me abalou, eu fiquei triste, eu não sabia o que ia acontecer, e todas essas coisas envolvendo a tua casa, como é que a gente fica nisso tudo, e a vida dessa família, e tudo isso. E nessa oração Deus falou comigo, e Ele falou assim para mim: eu tenho um plano para a vida do Samuel. Eu falei: Senhor, Ele falou:
e você vai lá na casa do Samuel. Falei, tá bom, Senhor. E vai falar para ele que ele tem que entregar a vida dele para mim. Ele precisa ser salvo. Eu tenho um plano para a vida daquele rapaz. E eu falei, Senhor, mas como é que vai ser isso? E aí eu falei com o Expedito e falei, olha, seu Pedro, eu preciso ir lá na casa dele, porque Deus me incomodou. Eu comecei a orar e Deus me deu uma direção, vai lá. E aí eu fui, foi eu, Pedro, o pastor Eduardo. E chegamos lá, eu me impressionei. O Samuel é um menino novo, é um jovem, mas ele já é casado, tem um filho pequeno. E aí eu olhei para ele e falei, Samuel, eu estou aqui, mas eu estou aqui porque Deus me mandou. E eu estava orando por você, e agora eu não estava mais ansioso. Na verdade, Deus trocou a minha ansiedade por uma angústia. E agora eu estou aqui na sua presença para te dizer uma coisa: Deus tem um plano para a sua vida, Ele quer salvar a sua vida. E ele falou assim, pastor, sabe o que é? Eu quase morri em vários outros acidentes. Falei, então, Samuel, Deus tem livrado você, mas eu não sei até quando Ele vai fazer isso. E chegou a hora, e a hora é agora. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Ele falou assim, pastor, eu quero. Eu falei, glória a Deus, agora você já pode morrer. Aí ele falou, não, agora eu não quero mais morrer. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu falei, eu sei, mas a sua vida agora está nas mãos de Deus. Você saiu da morte para a vida, das trevas para a luz, do desespero para a esperança. Deus tirou você da dúvida para a fé. E você que era um órfão, agora você pode ser chamado filho de Deus, porque você recebeu Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E a gente começou a se alegrar com aquilo. E aí o pastor Eduardo pegou o violão, começou a tocar. E aí a gente começou a cantar. Ainda bem que é ele que estava cantando, porque se eu cantasse Samuel ia sair correndo. Mas ele estava cantando e a gente começou a cantar. E a mãe do Samuel se levantou. E ela se levantou na mesa, foi até o Samuel, abraçou o Samuel, começou a beijar. Porque aquela mulher serve a Deus, estava orando pelo seu filho. E ali ela estava vendo a resposta da oração dela e um milagre tremendo acontecendo. Tudo isso porque eu deixei a ansiedade de lado e fui falar com o Pai. E o Pai deu direção. Quando a gente está muito ansioso, a gente fala, mas não para ouvir o que Deus tem para falar. E eu aprendi essa lição tremenda nesses dias, que por mais terrível que seja a circunstância que a gente esteja enfrentando, o apóstolo Paulo tem razão, a Bíblia sempre tem razão. É melhor a gente colocar a ansiedade na cruz e ir conversar com o nosso Deus Todo-Poderoso, porque em todas as coisas Ele é Senhor e não há impossíveis para Ele. Ele ressuscita mortos, Ele limpa leprosos, Ele dá vista aos cegos, Ele cura os paralíticos, Ele reconcilia casais, Ele transforma o coração dos filhos. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Então a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida é orar, porque é abrir o coração para o Senhor e ao mesmo tempo dizer, Senhor, agora eu quero ouvir a Tua voz, fala comigo. E sabe, irmãos, quando eu fiz isso, Deus colocou dentro do meu coração uma angústia. E angústia não é pecado. Ansiedade é, mas angústia não. Porque Jesus lá no Getsemane, quando Ele está sofrendo por nós, quando Ele está indo para a cruz, e a gente vai ver esse texto daqui a pouco, lá está escrito, Ele fala assim, eu estou angustiado. E a gente sabe que Jesus nunca pecou, então a angústia não é pecado. A angústia é um sentimento de a gente sofrer aquilo que a gente precisa sofrer para cumprir um propósito maior do Senhor. Então é como se a gente estivesse engravidando da vontade de Deus, e a gente estivesse parindo a vontade de Deus. Então nós ficamos angustiados, e Deus colocou aquela angústia no meu coração por causa da oração. A oração pode nos levar à angústia, só que essa angústia gera em nós um movimento bom, em direção àquilo que Deus está mandando fazer. E isso foi tremendo ali, porque o propósito do Senhor se cumpriu.
E no meio daquela festa de fé que estava acontecendo naquele lugar, o padrasto dele estava ali, o seu Paulo. Tem alguém da família do Samuel aqui? O Samuel, a dona Silvana, o seu Paulo, alguém está aqui? Não? Que pena, eles ainda vão vir. É porque o Samuel ainda não está bem bom. E aí eu falei assim: seu Paulo, o Espírito Santo está me incomodando, porque o senhor também não aceitou Jesus, não é verdade? Ele falou: é, ainda não. Porque eu vou nas igrejas e vejo coisas erradas e vejo homens que fazem isso e aquilo, então eu não consigo avançar. Eu falei: para com isso. Para de olhar para os homens e começa a olhar para Deus. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele morreu naquela cruz por você, Ele venceu a morte, nós acabamos de cantar. Ele ressuscitou, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem um plano para a sua vida. E quem sabe Deus me mandou aqui também por causa de você. E dia 21 nós vamos fazer os batismos, e Deus está te dando uma chance. E Ele disse que vai orar e vai tomar uma atitude. Eu falei: eu espero isso, porque o Senhor colocou uma angústia no meu coração por essa família. E o filho do Samuel estava um pouquinho doente, daí um bronquiolite, o pastor Eduardo já orou por ele. Eu creio que aquele menino já foi curado em nome de Jesus, porque o nosso Deus é poderoso para responder orações, amém? E aí eu vejo, irmãos, que coisa tremenda e maravilhosa é quando a gente vence a ansiedade e troca a ansiedade pela paz. E o que aconteceu depois disso é que aquela angústia que estava dentro do meu coração, porque eu tinha que fazer alguma coisa, aquela angústia sumiu. Eu deitei na minha cama naquela noite, depois que Samuel aceitou Jesus, e essa situação resolveu, e ele está ficando mais forte, e eu creio que Deus vai ter propósito na vida dele. Eu deitei e dormi, o que a Bíblia chama do sono dos justos. Irmãos, é dormir que nem um bebê. Você já dormiu assim? Que nem uma criança dorme, tranquila, porque sabe que o pai está em casa e que nada vai faltar, porque a presença do pai está ali. Então há uma segurança, há uma paz, há uma alegria, uma plenitude, há um preenchimento, porque a presença de Jesus está ali, porque estamos obedecendo a sua vontade, amém? Mas a ansiedade não dá só em adulto. Você sabia que já tem criança ansiosa? E eu falei: Senhor, eu sempre fui assim, tão ansioso, e o Senhor tem me ensinado a ir para um lugar de angústia em vez de ansiedade. Eu estou te agradecendo por isso, porque na angústia há um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Mas eu quero mostrar para você um videozinho de uns 5 segundos de um menino que chamou muito a minha atenção, porque quando eu compartilhei com a igreja: olha, eu luto contra a ansiedade, a Alana mandou um vídeo falando: aí pastor, talvez seja igual você. Eu falei: meu Deus, esse vídeo ficou tão legal que eu quero passar para a igreja ver. Põe para mim ali para a gente assistir juntos. Ele é bem rapidinho. Jesus Christ, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Go, George! Meu Deus, ele mesmo se batizou. Ele não aguentou. E eu lembro, irmãos, que no início da minha caminhada cristã eu era muito ansioso, e uma vez precisamos ir no médico, eu e a Márcia, e as minhas taxas de leucócitos, aquelas coisas, deram alteradas, e ela falou assim: você tem câncer. Eu falei: sai para lá. Aquela ansiedade, aquela preocupação, e já querendo fazer plano funerário. Calma, Deus está no controle de todas as coisas. E a gente vai crescendo, e a gente vai aprendendo a andar com o Senhor, e sabe que a gente pode confiar nele, porque ele é o Todo-Poderoso, amém? Então, se você sente ansiedade, que aquela preocupação, como que as coisas vão ser, você deve trocar essa ansiedade
pela segurança bíblica, quando Jesus disse assim: eu estarei sempre com você, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, mas eu vou estar junto com você todos os dias, até o final. Olha que promessa tremenda, não dá uma paz? Você sabia que Jesus prometeu isso para você? E que Ele é fiel para cumprir, que Ele não mente? Isso manda embora todo o medo e toda a ansiedade. E aí o que aconteceu é que eu comecei a entender que na oração há um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. E que depois da oração, a gente vai para um lugar de súplica. E a súplica é uma oração honesta. A súplica é uma oração sincera, aonde nós rasgamos o nosso coração e começamos a falar para Deus tudo aquilo que realmente está nos perturbando, nos incomodando, nos tirando a paz, nos tirando a alegria, de alguma forma está nos afetando, nos desestabilizando ou nos intoxicando. E aí a gente começa a dizer: Senhor, agora alinhado e liderado pelo Teu Espírito Santo, eu vou suplicar. E aí Deus vai dizer o que você precisa fazer. Sabe, eu vejo essa verdade lá em 1 Samuel capítulo 30, verso 4. Põe para mim, 1 Samuel 34, onde Davi se encontra numa situação. Eu não sei você, mas talvez nós ficássemos muito ansiosos, porque o que acontece lá é muito terrível. Davi sai para ir para a guerra e quando ele volta, a cidade de Ziclag, a cidade dele, foi totalmente queimada. E a sua mulher e as mulheres de todos os homens foram levadas embora, também os idosos e também as crianças. E quando ele chega, ele vê tudo queimado e a família, todo mundo foi levado pelo inimigo. E aí nessa situação, Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não ter mais forças. Porque nós temos esse direito de chorar, mas depois do choro, põe o próximo versículo. Então as mulheres, enfim, todos foram levados. Davi ficou profundamente angustiado. Por quê? Porque depois do choro, os homens ficaram com raiva. Eles ficaram bravos. E quando as coisas não saem da forma como a gente planeja, muitas vezes, ao invés de a gente orar e a gente tentar entender o que está acontecendo em Deus, muitas vezes nós procuramos culpados. E de quem é a culpa? Por que isso está acontecendo? E aqueles homens acharam um culpado, e o culpado é Davi. E agora eles querem matar ele, querem apedrejar ele, porque a culpa é dele. E Davi, ao invés de se defender, a palavra de Deus diz que essa angústia, e não ansiedade, mas essa angústia, leva Davi a orar. E Davi vai conversar com Deus. E nessa oração, conversando com Deus, ele vai ouvir a voz de Deus. Eu acho que é o verso 8 que fala isso. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: vai dar tudo certo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós ficamos com situações difíceis, convivendo com elas durante muito tempo, tolerando elas por muito tempo, porque a gente não foi orar. Mas como Davi, ele se fortaleceu no Senhor em oração, e esse se fortalecer diante da crise, sabe o que é? É trazer à memória aquilo que te traz esperança. E a gente vai começando a colecionar na nossa vida fatos que revelam a glória de Deus e o poder de Deus em nossa vida. E agora que isso aconteceu comigo em relação ao Samuel, essa é mais uma experiência que eu tenho na minha vida, de que o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel para responder às nossas orações e ainda fazer muito mais do que estamos pedindo e pensando. E eu quero te encorajar a você começar a orar pelos problemas que estão diante de você, talvez situações que se instalaram, estão aí há muito tempo, e a única coisa que pode mudar essa realidade é a oração. Porque quando nós oramos, nós temos um Pai que nos ouve, e Ele é nosso Pai. E Ele é poderoso para responder a oração dos seus filhos. Mas nessa oração se prepare, porque Deus talvez te peça alguma coisa. E talvez Ele comece a derramar um pouquinho que está no coração dele, no seu
coração. E Ele vai colocando do sentimento que está dele, dentro do coração dele, no seu coração. E aí eu fico pensando, Senhor, quantas pessoas como Samuel não conhecem a Jesus? E talvez se mais pessoas tivessem uma angústia, a mesma angústia que está no coração de Deus, para salvar aquela pessoa, tirar ela de uma realidade espiritual decaída e levar ela na presença de Deus. Porque você conhece pessoas que eu não conheço, mas talvez você converse com essas pessoas coisas fúteis, assuntos banais, assuntos triviais, assuntos que não levam a lugar nenhum. Mas hoje eu creio que Deus te chamou nesse culto para conversar com você e falar para você: olha, começa a orar, porque eu vou começar a derramar no seu coração o que está no meu coração, e muita gente que está perto de você vai ser salva pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque você não vai conseguir ficar quieto e não vai conseguir ficar quieta. O que vai acontecer é que você vai dizer assim: olha, eu vou ter que interromper esse assunto sobre carro, sobre dinheiro, sobre investimento, sobre política, para te dizer uma coisa: Jesus Cristo ama você demais, e eu também. E nós já somos amigos há muito tempo, para eu não dividir com você a melhor coisa que eu tenho na minha vida, que é o meu Senhor Jesus. E isso não é fanatismo, isso é amor. Amor pelas almas, porque um dia estaremos com Ele. E quanto mais a gente ora, mais a gente tem uma convicção que a nossa pátria não é essa, ela é celestial, e o que nós vamos voltar para a casa do nosso Pai. Coloca para mim João 14, verso 1. Olha o que Jesus diz. Ele diz assim: que o coração de vocês não se perturbe, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Jesus está falando assim: olha, eu estou indo para a casa do Pai, mas eu estou preparando um lugar para você. Sabe por quê? Porque eu quero que você esteja onde eu estiver. É isso que Jesus está dizendo. E que bom que eu e você vamos estar com Ele para sempre. Mas que coisa tremenda também é andar naquela boa obra que o Senhor separou para nós. É Efésios 2, verso 10. Tá bom? Efésios 2, 10 diz assim: porque somos feitura de Deus e realizados em Cristo Jesus, para andarmos em toda boa obra que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Quando a gente começa a orar, a gente não convida mais Deus para andar nos nossos caminhos, ou para Ele participar da nossa agenda, ou para Ele nos ajudar no que estamos fazendo. Quando nós começamos a orar, a gente fala: Senhor, eu quero andar nessa boa obra que o Senhor separou para a minha vida. Eu quero ser um canal da Tua graça. Eu quero ser um dispenseiro, Senhor, do Teu amor na vida das pessoas. Eu não vou mais me calar. Eu preciso compartilhar o Evangelho da salvação, porque um dia todos nós estaremos contigo. O Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, os meus pecados foram pagos lá naquela cruz, e eu tenho direito de entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, e dizer: Senhor, me ajuda agora, e Ele me ajuda. Amém? Quando a gente ora, o nosso jeito de pensar muda. Coloca Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo fala isso. Ele fala: olha, não se conformem com esse mundo, não se amolde ao padrão desse mundo, porque o mundo tem uma forma, o mundo tem um sistema, mas esse sistema não é de Deus. Jesus disse: o meu reino não é daqui. Por isso, na oração do Pai Nosso é que venha o teu reino. E onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está onde as pessoas estão obedecendo a sua vontade. Mas é impossível viver a vontade de Deus sem oração. Por isso a oração é o oxigênio da igreja. A oração é o pulmão da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja que não respira. Uma igreja que não ora é uma igreja que está morrendo. Mas nós somos uma igreja apaixonada pela oração, porque a oração é o resultado do nosso amor que temos por nosso Pai, queremos estar perto dele. Amém? Então essas são as coisas tremendas de Deus que vêm por meio da oração. E eu preciso avançar e quero te dizer algo sobre Jesus,
que está lá em Marcos 14, verso 32, diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus e seus discípulos. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado, não ansioso, mas Jesus ficou angustiado, porque agora ele está diante de uma bifurcação na sua vida que não tem jeito. Ele precisa tomar uma atitude, ele precisa ir para a cruz. E olha só, pode passar. A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, disse: fique aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Você está entendendo? A oração alinha o teu coração com o coração do Pai, porque Jesus não foi para a cruz sem antes orar. E talvez esse seja o único texto da Bíblia que mostra que o coração do filho não estava totalmente alinhado com o coração do pai. Mas quando Jesus começa a orar, ele fala assim: Senhor, Pai, eu gostaria de não precisar fazer isso, mas se esse é teu plano, que seja feita a tua vontade. Eu renuncio à minha vontade, eu renuncio o meu querer, eu renuncio o meu desejo, para fazer o teu querer, para fazer o teu desejo, para fazer a tua vontade, para cumprir o teu plano, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e a minha morte naquela cruz vai salvar a vida de muita gente. E nós estamos aqui porque Jesus orou e decidiu obedecer à vontade perfeita do Pai, amém? Eu acredito que muitas pessoas da sua casa, seus amigos, da sua família, serão salvos, porque um dia você ficou angustiado, angustiada, e começou a orar e chorar por pessoas que precisam de Jesus. E essas são uma das coisas que eu tenho aprendido com o Senhor, que a angústia deve nos levar aos pés de Jesus, a um alinhamento com a vontade de Deus, a uma entrega total e sem reservas. E aí, quando nós começamos a suplicar, nós começamos a fazer como Jesus, lá em João 17, na oração sacerdotal, onde Jesus está intercedendo por nós, por todos nós, e pedindo ao Pai pela nossa vida. Sabe, quando nós alinhamos o nosso coração com Deus na oração, a gente não ora mais por nós, porque sabemos que estamos com o Pai. Agora a gente começa a orar pelo outro, e o nosso caráter muda de um caráter egoísta para um caráter altruísta, que quer se doar, que quer se entregar. Quem vai para esse lugar, o homem que vai para esse lugar, ele não ora para que a sua esposa melhore. Ele ora dizendo assim: Senhor, me torna o homem que essa mulher precisa. Amém, mulheres? Mas a mulher também que está nesse lugar, ela não fica orando: ai, Senhor, transforma esse homem. Não, ela fala: Senhor, me faça a mulher que esse homem precisa. E essas são orações de quem está vivendo aos pés de Jesus e que já não tem mais a ansiedade, mas tem uma angústia que leva a uma transformação que nos faz ficar mais parecidos com Jesus. E aí depois o que vem? A ação de graças. Porque a oração, súplica e ação de graças. E o que é ação de graças? É começar a agradecer a Deus pelo milagre que ainda não aconteceu. E eu já tenho agradecido a Deus, porque eu já estou vendo o Samuel aqui nesse batistério aqui no dia 21 de setembro. Eu já estou vendo, e eu já estou agradecendo a Deus pela vida do seu Paulo, que é o padrasto dele, que vai ser batizado também. E eu já estou agradecendo a Deus pela cura aqui do AVC que nós oramos. Eu já estou agradecendo a Deus, porque Deus é fiel para responder as nossas orações. E eu quero me achegar ao trono de Deus, não ansioso, mas com ação de graça, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu já estou vivendo como se o milagre já tivesse acontecido. E isso é ação de graças. É você começar a dizer: Senhor, eu creio, e está tudo bem. Lembra quando Jesus, Jairo falou: Senhor, vem, a minha filha está morrendo. E ele estava ansioso, ele estava mal.
E quando ele estava indo, aquela mulher do fluxo de sangue toca em Jesus. Jesus tem que parar, cura a mulher, ouve a mulher. E Jairo está ali ansioso: mas Senhor, a minha filha. Aí chega um enviado lá e diz assim: Jairo, não perturbe mais o mestre, a sua filha já morreu. Aí Jesus olha para ele e fala: Jairo, não tema, crê somente. Creia, porque eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, isso é tremendo. Ainda que as circunstâncias digam que acabou, você pode ir diante da presença do Senhor com ação de graças e dizer: eu creio, essa realidade vai mudar em nome de Jesus. Amém? É isso. Eu quero orar junto com você. E hoje a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus guie você na sua oração. Que o Espírito Santo de Deus lidere você na sua vida. E que você na sua oração não converse só com Deus e com Jesus, mas que você na sua oração converse com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele ensina, ele convence, ele capacita, ele unge, ele dá discernimento, inteligência, sabedoria, revelação, palavra de conhecimento. O Espírito Santo é Deus. E nós podemos entrar lá no nosso secreto e dizer: Espírito Santo, eu não sei orar, mas o Senhor pode me ensinar. Espírito Santo, eu não sei fazer, mas o Senhor pode me dar a ousadia e a coragem necessária para eu fazer. Mas Espírito Santo, eu não sei falar, mas o Senhor me ensina todas as coisas. E quando chegar a hora, a tua palavra vai estar nos meus lábios e o milagre vai acontecer, porque eu creio em ti. Amém? Então, por quem vamos orar hoje? Por nós e por pessoas que Deus colocou no nosso caminho. E dizer: Senhor, eu não quero ansiedade, eu quero a paz. Porque lá no final está escrito assim: e a paz de Deus, lá, né, Filipenses 4:7, lá, filha, Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento. Sabe o que as pessoas vão dizer? Como é que você consegue ter paz no meio dessa bagunça? E você vai dizer assim: eu não sei. Eu sei que Deus colocou uma paz no meu coração, que nada nesse mundo, nem o inferno inteiro pode tirar, porque foi Ele que me deu. E o que Deus dá, está dado, mas a gente precisa manter. Amém? Deus quer te dar uma paz que excede todo entendimento, mas essa paz vem pela oração, pela súplica e com ação de graças. Esse é o caminho da paz, ou passos para ter uma paz que excede todo entendimento. A minha oração é que você seja o portador dessa paz, para que você, onde vá, possa dizer às pessoas, nas casas, no trabalho, que a paz de Deus seja convosco, mas como alguém que tem paz para dar. Quero encerrar com a tempestade e os discípulos. Jesus estava naquele barquinho, os discípulos estavam ansiosos, estavam tentando contornar aquela tempestade mais ou menos das 6 da tarde até as 3 da manhã. É muito tempo, são mais ou menos 9 horas tentando contornar uma tempestade. Eles não conseguiam. Então vão acordar Jesus e dizer assim: Senhor, não te importa que morramos? Não te importa que perecemos? E Jesus se levanta e diz: cala-te vento, aquieta-te mar. E uma grande paz se fez naquele lugar. E como isso aconteceu? É que Jesus dormia na tempestade. Só dorme na tempestade quem tem paz que excede todo entendimento. Jesus não nos prometeu livrar das tempestades. Jesus não nos prometeu livrar das lutas. Jesus não nos prometeu nos livrar da fornalha de fogo. Mas Jesus está conosco na fornalha, está conosco na tempestade, está conosco na doença. Ele é o Deus que é por nós e que está conosco. E quando Jesus diz: cala-te vento e aquieta-te mar, sabe o que aconteceu?
a paz que estava dentro dele saiu para o lado de fora e tudo se acalmou. Se o que você tem aí dentro sair para o lado de fora, o que acontece? A paz. Amém, irmãos? A paz vai invadir o ambiente e vai mudar o lugar, e a presença de Deus vai se manifestar, e aí os milagres vão acontecer, e a graça de Deus, que não pode ser impedida de ser derramada, vai encher aquele lugar, porque já está dentro da sua vida. Se é templo do Espírito Santo, você é a casa do Pai. Vamos ficar em pé. Eu quero orar junto com você. E eu não sei qual é a situação que hoje você vive, e quais são as circunstâncias que te cercam, mas hoje, nesses pedidos de oração que a Márcia leu, tem tanta situação difícil, e talvez você esteja aí pensando: puxa, e a minha situação? Deus ama você, e talvez a melhor coisa que você possa fazer hoje é dizer: Senhor, quero conversar, e quero começar a falar para o Senhor, mas também quero ouvir a tua voz. Senhor, abre os meus ouvidos, porque eu quero receber uma direção divina. Amém? Então, se você quer fazer essa oração, deixa o seu lugar e vem aqui. Eu quero orar junto com você. Vamos orar juntos? Então vem, pode vir. Só deixar o seu lugar e vir. Eu quero orar, porque tem coisas que eu preciso colocar diante do Senhor. Então vem, deixa o seu lugar. Não é possível que você não tenha nenhuma situação para colocar diante de Deus. Eu vou dar um minutinho para você vir, porque eu preciso logo encerrar. Mas agora é hora de a gente orar. Vamos orar. Pode vir bem para frente, bem para frente, porque eu acho que tem mais gente que quer vir, mas às vezes fica um pouco tímido. Será que eu vou? Será que eu não vou? Vem, é seu Pai, é seu Deus. Ele te ama, Ele sabe o que você está passando. E a gente precisa agora dizer: Senhor, coloca a paz do Senhor dentro de mim, e a angústia também, para eu me movimentar na direção que o Senhor tem para a minha vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos. Espírito Santo, ajuda-nos a ouvir a tua voz, a fim de que através da nossa vida o teu plano possa se cumprir. Senhor, nós acreditamos em tudo que o Senhor disse. Espírito Santo, enche-nos, usa-nos para a tua glória. Nós acreditamos que os milagres são reais hoje, e que nós que somos templo do teu Espírito Santo podemos orar com toda a ousadia, e os milagres vão acontecer, porque o Senhor disse que seria desta forma. Então não nos deixe intimidar pelas circunstâncias, mas faça-nos filhos, não ansiosos, mas com uma angústia santa que nos leva ao cumprimento da tua vontade, porque o nosso desejo é glorificar o teu nome, e ao final de tudo termos essa paz que excede todo entendimento. Sabe, Senhor, o nosso desejo é que quando a gente abra os lábios, ao invés de ira, de discussões, de brigas, de acusações, saia paz. Uma paz que enche o lugar, uma paz que muda o ambiente, uma paz que é resultado da tua santa presença. Senhor, é isso que nós queremos. Então, ajuda-nos, Pai, nessa vida de oração, de súplica e de ação de graças. E agora, pela fé, nós já estamos vendo as situações da nossa vida sendo resolvidas pela mão do Onipotente, do Todo-Poderoso. Estamos vendo, Senhor, pessoas que conhecemos e que elas estão longe de Ti, mas nós estamos pela fé olhando para elas agora e estamos declarando em nome de Jesus: o Senhor vai usar a nossa vida para a salvação de muita gente.
Muitos amigos e familiares serão salvos e resgatados das trevas e levados para o reino de Deus, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos nisso e nos dê a ousadia que precisamos para fazer essas coisas. Pai, muito obrigado por isso. Fica conosco e limpa a nossa mente. Limpa, Senhor, a nossa consciência, purifica ela com teu sangue, porque queremos nessa noite consagrar nossa mente ao Senhor. Coloca Filipenses, eu li do 6, o 7, mas põe o 8. O 8, o apóstolo Paulo vai encerrando e diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem valor, nisso pensai. Ou que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, nós podemos sair daqui hoje, daquela porta para fora, e esquecermos tudo que ouvimos. Ou podemos sair dessa porta para fora dizendo: Senhor, eu vou sair daqui e na minha mente fica tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem valor. Essas coisas ficam na minha mente, porque o Senhor ensinou que a boca fala o que está cheio, o coração. Que o seu coração fique cheio da presença de Jesus, e que rios de água viva fluam do seu interior, porque tem tanta gente com sede, mas Jesus diz que aquele que crer nele, rios de água viva fluem do seu interior. Que Deus use a sua vida para matar a sede daqueles que não têm nenhuma gotinha de água. Amém? Então é isso. Sei que vai ser assim. Sei que o Senhor te ouviu a todos nós. E se prepare, porque Ele é fiel e os milagres vão acontecer. Amém? Que Deus te abençoe. Dá um abraço aí quem está perto de você e fala: olha, Jesus está aqui, está tudo bem, está tudo bem. O Senhor está conosco. Nós temos vitória no nome de Jesus.